Olá, aqui é o professor Edgar. Em EAD, nesta videoaula, eu vou falar sobre divisor de tensão e fazer uma análise da equação LKT, lei de Kirchhoff para tensão, e abordar alguns tópicos para fazer a simulação no Multisim e no Tinkercad, fazer uma comparação entre os dois simuladores e verificar os resultados. O circuito proposto é este aqui, é um divisor de tensão bem simples, 3 resistores associados em série, alimentados por uma tensão de 21 volts. Muito bem, vamos ver alguns detalhes do divisor de tensão. Primeiro tópico, a corrente do circuito é igual para todos os resistores. Então, a corrente sendo a mesma, o que divide é a tensão em cada um dos resistores. Temos aqui, então, tópico 2. Essa tensão se divide proporcionalmente ao valor ôhmico de cada um dos resistores. Vamos aqui admitir uma hipótese em que todos os resistores têm o mesmo valor. Então, basta dividir a tensão de entrada pela quantidade de resistores. Neste caso aqui, se todos os resistores tivessem o mesmo valor, pouco importa se forem 220 cada um, ou 680, ou 1,2K. O que vai influenciar os valores é a corrente total do circuito, que a gente vai ver mais adiante. Então, se todos os resistores tiverem o mesmo valor, basta dividir 21 volts por 3. Então, teríamos 7 volts em cada um dos resistores. A gente vai verificar isso na simulação. Temos aqui uma fórmula simplificada para o cálculo de queda de tensão em cada resistor. É só utilizar aqui estas fórmulas. Veja bem, eu tenho aqui VR1, queda de tensão em R1, é igual ao quê? A tensão de alimentação vezes o valor de R1 dividido pela soma dos 3 resistores. A mesma coisa para VR2 e VR3. Existe, então, um cálculo que é o chamado cálculo convencional. Como é que nós podemos fazer? É a mesma coisa. Primeira coisa, calcule esse RT. Numa associação em série, a RT é a soma dos valores dos resistores. Aqui no caso, nós teríamos, então, 220 com mais 680 e mais 1.200 ohms, o que daria 2.100 ohms. E vou aplicar a lei de Ohm para calcular a corrente que circula pelo circuito. Então, I total é igual a V1, que seria a tensão de alimentação, dividido pela resistência total. 21 dividido por 2.100, que seria a resistência total, vai me dar algo em torno de 10 mA. A gente vai ver isso na simulação. E, tendo o valor da corrente, então nós podemos calcular a queda de tensão em cada um dos resistores, sempre respeitando a primeira lei de Ohm. Uma observação importante: queda de tensão nos resistores, somando, tem que dar o valor da tensão de entrada, tensão que está alimentando o circuito. Então, VR1 mais VR2 mais VR3 é igual a V1. É o princípio das leis de Kirchhoff para tensão, conhecida como LKT. Vamos dar uma olhada nesse circuito. Então, veja bem, o que eu fiz aqui? O circuito anterior, exatamente o circuito anterior. Neste circuito aqui, eu coloquei um voltímetro para medir a tensão nos extremos de R1. Como poderia colocar nos extremos de R2 ou nos extremos de R3, tanto faz. Vou ligar o simulador e vou observar que a tensão nos extremos de 220 é 2,2 ohms. Então, eu posso calcular a corrente do circuito divisor de tensão
de forma indireta. Simplesmente eu vou fazer o quê? 2,2 volts, que é a queda de tensão em R1, e eu vou dividir pelo valor do resistor, que vai me dar 10 miliamperes. Se eu colocar o instrumento aqui, eu vou ter exatamente a leitura que corresponde ao quê? 1.200 ohms vezes 10 miliamperes, que daria 12 volts. E aqui, 680 vezes 10 miliamperes, que me daria 6,8 volts. Vamos então verificar. Eu vou colocar aqui o instrumento aqui e vou verificar que eu tenho 12 volts. Significa o quê? Que a corrente que eu calculei aqui, ela é válida para todos os resistores. Isso significa que em uma associação série alimentada por uma tensão, caracteriza um divisor de tensão onde a corrente é igual para todos os resistores. Se eu colocar em R2, eu vou ter 6,8 volts. Então vamos lá. Vamos ligar o simulador. E eu vou ter então 6,8 volts. Se eu somar aqui esta tensão, mais esta tensão, mais esta tensão, então eu tenho 12 volts, mais 6,8 volts, mais 2,2 volts, eu vou ter um total de 21 volts. Lembrando então a fórmula convencional para se fazer o cálculo. RT vai me dar então 2.100 ohms. Corrente total no circuito, 21 dividido por 2.100, me daria então 10 miliamperes. Vamos para o próximo circuito. Aqui é o circuito em que temos a comprovação dos cálculos do divisor de tensão. Então eu vou simular e vou observar então 2,2 volts, 6,8 volts e 12 volts. Somando estas três tensões, eu tenho então 21 volts, que corresponde à tensão de alimentação do circuito. Muito bem, vamos utilizar agora o instrumento para medir a corrente diretamente no circuito. Vamos ver como que se faz isso. Aqui está o circuito. Então veja bem, eu quero medir a corrente no circuito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir um amperímetro em série com o circuito. O que eu vou fazer, então? Vou deletar essa ligação e vou completar essa ligação através do meu instrumento. Vou abrir o instrumento, vou selecionar esse botão para medir corrente e vou ligar o simulador. Tem que me indicar uma corrente aqui de 10 miliamperes. 10 miliamperes. Ok? Então, perfeito. É dessa forma que eu faço a medição. Então, vamos lá. Existe outra forma de fazer a medida? Então, veja bem, o que é importante é que o instrumento seja inserido em série em qualquer parte do circuito. Eu vou inserir o instrumento neste ponto aqui, ó. Nesse ponto, R2 e R1, nessa junção aqui. Vamos lá. Vou inserir neste ponto e nesse ponto. A corrente vai circular pelo instrumento. Vamos lá. Abrindo o instrumento e ligando o simulador. Medição de corrente. Veja bem aqui, 10 miliamperes. Muito bem, aí vocês me perguntam, mas essa diferença de algo em torno de microamperes é devido ao quê? É devido à posição do meu instrumento no circuito. Por quê? O próprio instrumento ele tem uma resistência interna.
Então, quando eu faço a simulação no laboratório virtual, ele me dá uma aproximação muito real do que acontece no circuito. Então, se eu colocar, por exemplo, um instrumento aqui, é bem provável que eu tenha uma medida levemente diferente da anterior e essa daqui. Vamos fazer o teste. Está aqui a ligação. Eu liguei propositalmente errado. Não é que está errado, né? Ele vai me indicar uma corrente negativa por conta da polarização do meu instrumento em relação ao circuito. Então vamos lá, vamos fazer a simulação. Observe aqui, ó, 10 miliamperes. Então, diferente das duas medidas anteriores, mas praticamente pode ser desprezada essa diferença, porque é da ordem de microamperes. Como eu comentei com vocês, é questão de posicionamento do instrumento no circuito. Vamos então ver, vamos alterar isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Positivo do instrumento, eu vou ligar aqui. E o negativo do instrumento, vou ligar aqui. Então, veja bem, estou obedecendo aqui o polo negativo da bateria. Vou ligar o simulador e vou marcar aqui 10 miliamperes. Então, é dessa forma que eu faço a análise de um divisor de tensão. Lembrando sempre que a soma das tensões nos extremos de cada resistor tem que ser igual à tensão da fonte. Então, vamos dar uma olhadinha num diagramazinho que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá, então. Veja bem, simulador ligado. 2,2 volts, 6,8 volts, 12 volts. Vamos lá, então, para a equação. RT é igual à soma dos resistores, me dá, então, 2.100 ohms. Nós já havíamos calculado anteriormente, tem queda de tensão em cada um dos resistores. Então, 2,2 volts, 6,8 volts e 12 volts. Muito bem. E aqui é a equação. Veja bem, V1 menos VR1 menos VR2 menos VR3 é igual a zero. Ou seja, se eu pegar aqui 21 menos 2,2 menos 6,8 menos 12, então eu terei como resultado zero. Então, essa é a equação das leis de Kirchhoff para tensão, LKT. Obviamente, se eu somar VR1 mais VR2 mais VR3, eu vou ter que ter como resultado o valor da tensão de alimentação. Está aqui. Muito bem, eu vou passar para vocês na próxima tela a mesma simulação, o mesmo circuito feito no Tinkercad. Aqui está o circuito montado no Tinkercad. 330 ohms, desculpa, 220 ohms, 680 ohms e aqui 1.200 ohms. Total de 2.100 ohms. A tensão de alimentação, clicando aqui, 21 volts. Muito bem, eu vou ligar o simulador e nós vamos observar que eu vou ter as mesmas tensões medidas no Multisim. A vantagem aqui é o seguinte, no Tinkercad, quando eu utilizo a fonte de alimentação, ele já me calcula também a corrente e mostra a corrente aqui no circuito. Então, simulando, veja bem, eu tenho 21 volts aplicado na entrada e a corrente 10 miliamperes. Então, ele já mostra para mim a corrente. 2,2, 6,8, 12 volts. Então, se eu somar essas tensões, tem que ser exatamente o valor da tensão aplicada na entrada. Eu vou fazer uma simulação aqui, colocando todos os valores de resistores iguais. Eu vou começar então com 220 ohms. Então, vou colocar aqui 220. Aqui eu vou colocar também 220. Muito bem.
Se eu ligar o simulador, o que eu vou ter? Eu vou ter 7 volts em cada um dos resistores. E a corrente? A corrente será o quê? 21 dividido pela soma dos resistores. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, 21 e vou dividir por 660. 220 mais 220 mais 220. Então, vou dividir por 660. Ele vai me indicar, então, uma corrente de algo em torno de 32 miliamperes. Cada um dos resistores terá como queda de tensão 7 volts. Vamos ligar, então, o simulador. Observe aqui, 31,8 miliamperes. 7 volts, 7 volts, 7 volts. Muito bem, eu vou colocar agora 680. O que nós vamos perceber? Não vai modificar o valor das tensões em cada um dos resistores por eles serem iguais. Porém, a corrente vai diminuir. Por quê? A RT no circuito vai ser maior. Vamos observar então. Pelo cálculo anterior, quando eu tinha 220 ohms em cada um dos resistores, a corrente era em torno de 32 miliamperes. Agora eu tenho 680, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os 680 e multiplicar por 3. Então tem uma corrente, uma resistência total de 2040 ohms. Eu vou pegar 21 e vou dividir por 2040. Devo ter uma corrente da ordem de 10,3 amperes. Vamos ver se é verdade. Perfeito aí. 10,3 miliamperes. E para encerrar a aula, vamos então colocar agora resistor de 1.200 ohms. Todos os três. E vamos observar que a corrente vai diminuir mais ainda. Então, fixem esse valor, 10,3 miliamperes. O valor anterior, então, com os resistores de 680, 10,3 miliamperes. Vamos ver agora o novo cálculo da corrente total. Veja bem, não vai haver modificação da queda de tensão nos resistores. Volto a frisar, por eles terem o mesmo valor ôhmico. Então, aqui eu tenho 1.200 vezes 3, 3.600 ohms, que é a minha resistência total. Então, vou pegar 21 e vou dividir por 3.600 ohms. Deve dar uma corrente da ordem de 5,8 miliamperes. Então, veja que a corrente diminuiu, porque aumentou a RT. Então, vamos ver se é verdade. Está aqui, 5,83 miliamperes e continuam 7 volts nos extremos de cada um dos resistores. Muito bem, e o que vocês podem fazer? Alterem os valores, recalculem valores de corrente, valores de tensão em cada um dos resistores para fazer um treinamento, para exercitar. Ok? Fico por aqui. Obrigado por ter assistido essa videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!